Olá, meus amigos, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a essa live épica, né, que muitos de vocês estavam esperando, depois de tanto vocês pedirem, né, temos uma surpresa, eu acredito que vai dar um boom na mente de vocês, tá? Vamos falar hoje sobre alienígenas do passado, anjos do passado, vamos falar de cidades que até então até mesmo o presidente, governantes conhecem. Sim, cidades que se encontram no nosso território. É incrível quando eu tive conhecimento sobre isso. Vamos falar de, sim, de seres dimensionais que nos auxiliam nesse projeto Terra. E ninguém mais, ninguém menos para nos ajudar, para nos explicar tudo isso do que o Rafael Hungria. Eu acredito que alguns de vocês, a grande maioria, o conheça. Muito feliz em tê-lo no nosso canal Conexão UFO Brasil. Seja muito bem-vindo, pode ficar à vontade, pode se apresentar aí ao nosso público. Boa noite, Anderson. É um prazer estar aqui, essa parceria com você, com o seu público, e vamos conversar bastante hoje sobre os seres extraterrestres, sobre as antigas civilizações e os mistérios ocultos, né, da humanidade. Estou à disposição. Um prazer estar com vocês. O prazer é todo nosso, Rafael, todo nosso. Estamos aí felizes de tê-lo aí no nosso canal. Estamos com 130 pessoas logadas, isso é ótimo. Então, compartilhem, deixem o joinha. Temos aqui Cal Nogueira, boa noite, Dimensionais. Boa noite para quem vem chegando, tá? Quem mais aí? Boa noite, Céu Camelo, seja bem-vinda, querida. As pessoas estão chegando. Vamos deixar o like, vamos aí compartilhar a live. E hoje mesmo, né? Eu até mesmo, Rafael, eu postei um vídeo isso no meu canal, no canal Olhos no Céu, sobre um objeto sendo destruído, né? Por uma luz, né? Eu mostro muito aqui no canal também objetos entrando dentro de vulcões, quando o Cumbre Vieja estava em atividade. O objeto parecia até mesmo um cilindro, né? Um UFO-charuto, sobrevoando a ilha de La Palma, e logo em seguida aquele vulcão lhe deu uma amenizada na sua sismicidade. Vemos frequentemente, né, vulcões, como por exemplo ali o Popocatépetl, né, objetos entrando dentro desse vulcão. E é muito claro, né, que não estamos sozinhos, é muito claro que tem seres, né, que a nossa ciência ainda convencional não conseguiu explicar, não conseguiu entender. Né? Inclusive, há milhares de anos, a Terra não era nem formada ainda, esses seres já estavam por aí. O nosso sistema solar não tinha nem se formado, nem sonhava em se formar. E, com certeza, essas entidades já estavam transitando para lá e para cá, para lá e para cá. Eu gostaria que você nos comentasse um pouquinho sobre o início de tudo, sobre até mesmo no texto sagrado, né? Vemos coisas assim que não bate muito, vemos tecnologias dentro, mas só que de uma forma bem sutil, né? Como, por exemplo, o Muro de Jericó, que foi destruído por uma trombeta, não é? Até mesmo a Arca da Aliança. Será que realmente era apenas uma arca, ou não seria uma tecnologia, não é? Temos, por exemplo, também, né, deixa eu me lembrar, foi Ezequiel, o profeta Ezequiel, que relatou a presença de carruagem de fogo, né? Foi visitado por anjos com 4 caras, e aquilo ali está meio mal contado, né? Tudo indica ser aí seres evoluídos aí que se apresentaram, né? Com sua nave para interagir aí com o profeta Ezequiel. Enfim, Elias também relata muito que foi levado por anjos, né? Inclusive deu a volta na Terra em 1 minuto e 30. Então, meus amigos, então tem muita coisa aí que não foi contada direito. Amigo, pode ficar à vontade. Muito bom, Anderson. Muitas coisas não nos foram contadas. E nós, nosso grupo Dáquila, já estamos há mais de 25 anos, né, tendo algumas experiências, recebendo informações em uma parceria, em um contato físico e verbal que foi estabelecido já nesse período de treinamento e de exercício do grupo
e estamos recebendo muitas informações por parte de amigos das estrelas. Nós chamamos seres dimensionais, ou as 49 raças. Eles nos passaram muitas informações, confirmando algumas teorias que muitos pesquisadores dentro da ufologia, das religiões, da ciência, nos apresentaram. E também mostrando algumas questões, né, quebrando paradigmas do conhecimento humano e da nossa história, sobre a origem da humanidade, a origem da Terra, o que aconteceu de fato, né, com a intervenção divina no passado. Quem eram esses seres que aqui chegavam para interagir com a humanidade? Eles disseram que sim, são eles. São aqueles que ficaram conhecidos no passado como anjos e foram confundidos também com outros seres, outras raças que não são da parte divina, da parte dimensional, e sim seres planetários, de outros mundos físicos como a Terra. E eles não são seres evoluídos. Então existem muitas raças, muitos seres vivendo neste universo, visitaram a Terra no passado, alguns ainda estão aqui, não é? Alguns destes que são como nós, fisicamente, exercendo a sua função, a sua evolução na Terra, vieram de outros mundos paralelos para cá e estão evoluindo aqui também. Estão por trás de muitas instituições, religiões, governos, processos que nós conhecemos hoje como esse GO, ou governo oculto, formado por essa matrix. E essa matrix que eles construíram para nos deixar cada vez mais cegos diante dessa realidade. E isso a gente tem que compreender, porque eles vieram nos trazer uma informação de tempos em tempos, sempre trouxeram a informação, o conhecimento, que iria libertar a humanidade desse jugo de escravidão, de poder, por parte dessas raças, desses grupos extraterrestres que chegaram aqui no passado, colonizaram a Terra, exploraram a humanidade, se fizeram passar muitas vezes por deuses, enganando a população, mas também nós sabemos que ocorreu, de tempos em tempos, muitas intervenções divinas, que estão descritas na Bíblia, por exemplo, todos os profetas, como você citou, todas essas manifestações diferentes, né, fora do comum, bolas de luz, carruagens de fogo, manifestações da sarça ardente ou energia crística, que nós chamamos, né, contatos verbais com anjos, com seres alados, com inteligências que vinham da parte de Deus visitar a Terra e passar um pouco de luz, informação, direcionamento, para que a humanidade não se perdesse nos caminhos do desvirtuamento. Agora, ocorreu muito engano também, porque o ser humano, diante dessas manifestações, manipulou, distorceu, usou o conhecimento para o seu bel prazer. E não só o conhecimento, as tecnologias passadas por eles para todos nós aqui na Terra. Como você citou, a sarça ardente, as trombetas, várias tecnologias divinas ou manifestações do poder divino na Terra, através dos seus representantes, os mensageiros divinos, que são os verdadeiros extraterrestres, né? O ser humano fez mau uso dessas tecnologias. Então, ocorreu, vamos dizer, uma intervenção, e hoje nós não temos mais contato com esse tipo de conhecimento e não entendemos o que de fato aconteceu na história. Mas se a gente for investigar, pesquisar e confirmar essas informações com os nossos amigos, a gente vai, com certeza, entender toda a história e a manipulação que aconteceu. Perfeito, Rafael. Então, houve uma manipulação, né? Principalmente na comunicação, né? Então, praticamente aí nós sabemos da história de uma forma completamente torcida, né? De uma forma bem errada até hoje, né? Somos escravos pela mentira, né? Sim, porque outros seres humanos, porém não da parte da criação adâmica, como nós conhecemos, mas outras raças alienígenas, né? Podemos chamar assim, que também são filhos de Deus, também são seres criados, assim como todas as raças humanas, todos os reinos da natureza, existem seres em diversas tipologias genéticas, diversos reinos da natureza, neste universo e neste planeta. Estes seres eram mais antigos do que nós somos mais jovens aqui na Terra, vamos dizer.
a raça adâmica, que vem lá da criação, Adão e Eva. Só que existem outras raças que eram mais primitivas e, porém, foram evoluindo e se tornaram mais materialmente evoluídas ou cientificamente evoluídas. E eles não morrem, eles conseguiram, de certa forma, prolongar a vida deles. Então as pessoas chamam de Anunnaki, Greys, reptilianos e vários nomes, né, para esses seres aí. Alguns não têm intenções positivas, outros têm intenções neutras, mais para o positivo também, em ajudar a humanidade, e eles olham para a população do mundo, da Terra, como se fossem seres que devem trabalhar para eles. Então eles se infiltraram por trás dos governos, por trás de instituições, até das religiões também, e manipularam muitas coisas. Manipularam a história, usaram isso a cunho político, não é? Distorcendo inclusive a educação, a economia, a ciência, todos os movimentos que a humanidade recebe por parte dos líderes mundiais têm a influência dessas raças que estão por trás das instituições governamentais, em todos os sentidos. E são seres extraterrestres que estão aí. São seres de outros mundos, que estão vivendo junto conosco aqui na Terra, e a gente nem tem consciência disso. Porém, existem seres divinos, espirituais, dimensionais, seres da parte de Deus, seres que vêm de outras dimensões. Estes são muito mais evoluídos do que nós. E eles estiveram presentes, sempre intervindo nesse jogo de manipulação material, nessa ilusão que nós vivemos aqui em pecado, né? Porque da parte de Deus sempre existe uma intervenção. Sempre existe um movimento que eles vêm para ajudar a humanidade. Só que esses controladores do mundo e essas raças extraterrestres não tão positivas assim não querem deixar isso acontecer. Este é o jogo, né, do bem e do mal. Esta é a guerra que nós tanto encontramos aí nas escrituras sagradas e tem a ver com esse jogo de poder por parte dessas raças extraterrestres. Entendi. Então existe um jogo de poder desde o início, né, vamos dizer assim, da criação e até hoje. Esses seres, né, que não são benevolentes continuam no poder. Podemos chamar aí da grande elite mundial, né, que ainda continua nos escravizando através da mentira. É aquele ditado, né? Não conhecereis a verdade vos libertará. Então, mais ou menos por aí. Né? Somos escravos de uma maneira disfarçada, não é verdade? E atrás desse pessoal aí, né, tem com certeza, né, esses seres ainda que sobraram, né, que estão por trás dessa grande elite, né? Sim, e de tempos em tempos sempre acontece uma intervenção divina na Terra. E nós temos que compreender que nós somos parte também dessa intervenção. Porque nós aprendemos que nós somos seres humanos comuns, né, ordinários, estamos aqui para receber ajuda, para que alguma coisa aconteça a nosso favor, e aprendemos que temos que esperar alguma coisa vir do céu. O que acontece? Eles disseram para nós que nós também somos seres dimensionais, seres divinos, seres extraterrestres, que num passado muito remoto chegamos aqui na Terra justamente para realizar uma missão, somos missionários, temos um compromisso aqui com a humanidade. Ah, Rafael, mas quer dizer então que todo ser humano está aqui para ajudar a humanidade? Mas que humanidade é essa? Existe uma parcela da população que não veio de outras realidades para cá. São seres humanos da Terra. Podemos chamá-los de planetários. Só que existe uma parcela menor da humanidade que são seres que vieram de outros mundos para cá, estão vivendo a experiência humana. São extraterrestres encarnados na condição humana. E estes se sentem totalmente à parte da sociedade. Eles se sentem diferentes. Eles se sentem um pássaro fora do ninho, como se não estivessem no mundo deles. Tenho certeza que todos vocês sentem isso. Todos vocês parece que não pertencem a este mundo, querem compreender as coisas do universo, querem voltar para casa, né? É um sentimento de que precisa ser resgatado, salvo, em termos religiosos, mas precisa, de alguma maneira, despertar, encontrar o caminho da verdade. O que nós estamos fazendo aqui? De onde viemos? Para onde vamos, né?
Qual o propósito da vida? Que mundo é esse? Existem seres que vivem em outros mundos, mas temos irmãos, amigos das estrelas, de outros planetas, que podem estar nos visitando. E se existem seres em outros mundos, quem somos nós? Por que nós existimos? Por que eles existem? Dentro dessa concepção da criação de Deus. E existe um sistema que não quer deixar que a gente descubra essas respostas. Quem são esses caras que estão no poder, que sabem disso? Eles sabem a verdade. Mas criaram uma agenda de controle, criaram toda uma matrix para impedir que o ser humano desperte, principalmente estes, que são os dimensionais encarnados na Terra, para que eles fiquem adormecidos, como o Neo da Matrix, que ele fique ali achando que ele é o Thomas Anderson, vivendo aquela vida. Perfeito. E, na verdade, ele é o Neo. Todos nós somos Neos e Trinities, né? E temos que despertar para a nossa verdadeira realidade e não viver nessa Matrix que estes caras, esses seres, esses outros grupos criaram para nos aprisionar aqui, né? Então, o caminho do entendimento começa nesse sentido. Perfeitamente. Um exemplo bem básico é a Bíblia, o texto sagrado. Muitas pessoas não sabem, mas existem os textos apócrifos, né? Um conteúdo muito grande, porém um conteúdo muito revelador, que faz você pensar, tá? E nesse conteúdo, nesse texto, praticamente é um conteúdo tão grande que daria para fazer uma outra Bíblia, tá? Simplesmente todo esse conteúdo ele foi separado da Bíblia convencional, no caso do Antigo e do Novo Testamento, tá? E no texto apócrifo é falado de contato de seres que não eram precisamente humanos, tá? Seres que vieram do céu, que tiveram até mesmo relação sexuais com mortais, né? Agora, um anjo comum, né? Se vamos imaginar assim, um ser divino, não é, Rafael? Até mesmo um ser iluminado e tal, não teria como sentir atração, desejo por uma mortal. Então, tem coisas que não tem muito sentido, muita lógica. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, através da mentira, dormimos em berço esplêndido e somos controlados, né? Então, já começa mais ou menos por aí, né? Até mesmo na história da criação, né? Quanto temos aqui na Terra, a ciência fala uma coisa, mas de repente é outra. Falar mais sobre essas raças, né? Existem 49 raças dimensionais. E gostaria de saber mais sobre essas raças. E essas raças elas entram em contato com vocês já de muitos anos no projeto Dáquila. Sim. Sim, tudo começou com Urandir Fernandes de Oliveira, né? Foi muito perseguido na época pelos ufólogos tradicionais do Brasil e do mundo, porque gerou muito incômodo, né? Porque eles se diziam contatado e apresentavam evidências disso, manifestações filmadas, gravadas. Sim. Isso gerou muita inveja, muito ciúme, e as pessoas acabaram perseguindo ele, inclusive a Rede Globo e vários meios da mídia, né? No intuito de calar mesmo e impedir que esse trabalho desse continuidade. Mas nós conseguimos seguir em frente, vencemos, né? E estamos hoje aí despontando com o ecossistema Dáquila, o grupo que estabeleceu essa parceria, está levando benefícios, parcerias também para a população, todas as descobertas, né, que os nossos amigos das 49 raças nos passaram durante mais de 20 anos de contato. Então eles disseram, ficamos aqui, estabelecendo a parceria com vocês durante 20 e poucos anos, agora é momento de vocês irem para o mundo e levar o conhecimento, passar a informação, levar os benefícios, as tecnologias, tudo aquilo que a população precisa, né, para avançar e crescer como humanidade. Em contrapartida, eles confirmaram para nós, nos contatos, a presença desse grupo, ou desses grupos, que controlam a Terra. E disseram que são, sim, seres que vieram de outros mundos para cá. Todos eles querem o poder. Todos eles chegaram aqui com um propósito. Não é à toa que eles estão aqui, né? De certa forma, alguns estão até presos aqui e não conseguem sair da Terra. Então, de tempos em tempos, é necessário que a humanidade passe por um aprendizado, por uma reciclagem do conhecimento, tanto espiritual como científico, para que a gente dê um salto na nossa evolução. E isso já tem milhares de anos.
milhares e até milhões de anos, tá? Desde a primeira raça, o primeiro grupo que chegou na Terra, no momento da criação. E estamos aqui até hoje, participando dessa história, parece que não tem fim, né? Mas um dia nós vamos compreender, de fato, qual era a verdade por trás da criação. O que nós estamos fazendo aqui? Quem são esses seres? Quem são estes que controlaram a humanidade, estão no poder até hoje? De onde eles vieram, né? Quem são esses que vêm para trazer o bem para a Terra? Esses que vêm pela parte de Deus, os seres celestiais, dimensionais. Quem são estes, né? Que têm a capacidade de se materializar, se manifestar, usando tecnologias superiores aqui. Quem são? E por que eles precisam vir para cá, né? E qual é a nossa relação com eles? A gente tem que compreender isso. A gente tem que compreender. É muito importante. Perfeito, perfeito. Boa noite para quem vem chegando, deixa o joinha, compartilhem a live, né? Então, meus amados, são muitas perguntas, né? Que a ciência convencional não tem respostas, líderes religiosos não têm respostas, mas a ufologia, principalmente a ufologia levada para o lado espiritual, ela consegue explicar muita coisa, né? E estamos sim no processo de evolução, estamos aprendendo cada vez mais, isso é um fato, né? Eu costumo dizer que isso aqui é tudo passageiro, né? Estamos aqui para evoluindo aí o nosso espírito e fomos, né, de outros planetas, tá? De outros mundos, nossa origem é lá de cima, tá? E não daqui. Tá? O nosso espírito não é daqui, tá? Aqui desse mundo físico, né? Somos mônadas de Deus, de criação de Deus, tá? E então, muita coisa aí, infelizmente, muito conteúdo foi mexido, né? Alterado, para poder nos emburrecer. E nisso eles conseguem lucrar, nos escravizar. Né? Então, é uma coisa muito triste, tá? Mas vamos levando as informações. E o Urandir, então, começou com o projeto DAC. Eu me lembro, eu era criança, eu ficava vendo o Urandir fazer cada coisa absurda. O Urandir chegava a explodir até prato, né? Tinha um prato em cima da mesa, o Urandir pegava, fazia assim, o prato explodia, ficava bobo de ver. E eu me lembro, o Orandir, na época, ele ia muito no programa do Ratinho. Né? Antigamente eu gostava muito de assistir o Ratinho. E eu via, ele estava sempre lá, fazia cada coisa assim impressionante, né? Impressionante. Então pode ficar à vontade, amigo. Se alguém tiver alguma pergunta, conforme vamos batendo esse papo, o Rafael também pode responder para vocês, tá? Sim, o Urandir, ele nasceu com uma atividade cerebral diferenciada, com a capacidade da mente interagir na matéria. Muitos chamam de paranormalidade, de efeitos físicos, né? Então, isso foi feito vários exames, né? Em laboratórios dos Estados Unidos, com cientistas, identificaram realmente uma atividade cerebral muito alta. E ele consegue realmente manifestar algumas habilidades, não vou nem chamar de poderes, porque essa palavra é meio... algumas habilidades mentais, assim como tivemos vários outros paranormais. E o interessante é que essa característica dos paranormais, com atividade cerebral muito alta, Sim. e essa interação na matéria, eles conseguem interagir com portais. O Urandir nasceu com a sua paranormalidade bem desenvolvida, ele nem tinha consciência disso. E desde criança ele via os seres. Desde criança ele enxergava essas silhuetas de luz, algumas luzes vinham falar com ele. Ele foi levado para uma nave quando ele tinha 13 anos de idade, só que antes disso ele já tinha tido algumas experiências, né? Uma luz violeta entrou no quarto dele e levou ele para dentro de uma nave dimensional e lá ele foi trabalhado. Quando ele voltou, ele tinha ajustado as frequências cerebrais e o seu desenvolvimento, suas habilidades estavam mais equilibradas. Só que ele não tinha a idade necessária ainda para entender, a maturidade para entender o que acontecia com ele. Ele vivia no interior de São Paulo, né? Então, na sua humildade, ele foi crescendo junto com sua família e ele foi tendo experiências. E para ele aquilo era normal. Até que, depois de uma certa idade, ainda criança, adolescente, ele teve um amigo, né, chamado Bill. E esse menino convivia com ele sempre. Todos os dias ele aparecia para brincar com o Urandir. E esse menino era diferente. Ele corria mais que todos, ele pulava mais alto que todos,
ele tinha, assim, um olhar diferente, ele falava coisas estranhas, e chegou um momento que o Urandir se questionou. Nossa, mas quem é você? Ele falou para esse amiguinho dele, né? E esse menino aparecia para brincar com ele toda tarde, na roça lá. Esse menino disse, olha, eu sou o Bill, pode me chamar de Bill. Um dia você vai entender por que eu estou aqui. Aí o Urandir perguntou, mas de onde você veio, onde você mora, né? Porque você nunca via a sua casa, você sempre vai embora caminhando e some. Falou, eu moro lá. Apontou para o céu, né? Nossa, vejam isso, pessoal. Incrível. É. Aí o Urandir, mas como assim você mora no céu? Você é um ET? Ele, não. Vocês chamam de ET, mas não é bem isso. Um dia você vai entender. Aí ele falou, então prova então que você não é daqui, que você mora lá no céu. Aí ele começou a flutuar na frente dele, se desmaterializou na frente dele e apareceu em outro lugar. Isso o Urandir viu, né? Esse ser, esse jovem, esse garoto que brincava com ele todos os dias. E ele ficou tão impressionado com isso que ele começou a perguntar, então era você que me levou para aquela nave quando eu tinha 13 anos de idade, né? Falou, sim, eu e meus amigos. Depois daquele dia, o Urandir começou a receber várias informações, várias aulas desse amigo dele, desse menino, né? O Bill. E chegou um momento que ele disse, olha, eu vou embora, mas um dia eu retornarei. Você terá uma grande missão no futuro, você terá que formar um grupo muito importante e nós voltaremos para falar com você e com todas as pessoas que você conseguir reunir. Aí o Bill foi embora. Ele voltou recentemente, nosso amigo Bill, né? Mais ou menos em 2009, 2010. Inclusive, a mídia brasileira fez questão de ir lá para presenciar o fenômeno da aparição do nosso amigo Bill. E eles, naquele tom de brincadeira, a própria mídia brasileira fez questão de mudar o nome dele, né? Colocaram ET Bilu. Pegaram o Bill e transformaram em Bilu. Por quê? Porque eles queriam zombar, eles queriam fazer piada, né? Só que o nome dele, para nós, sempre foi Bill. Ele se apresentava como Bill. E ele disse, deixem brincar, deixem as pessoas falando. De certa forma, todos vão me conhecer. E o dia que eu voltar lá na frente, todos vão entender e vão descobrir a verdade, né? Então ele deixou um recado em frente à câmera da Record. Foi filmado isso em 2010, em rede nacional, passou ao vivo na TV brasileira. Um contato direto com um extraterrestre, um ser dimensional da constelação de Pégasus, o Bill. E o repórter da Record perguntou, qual a sua mensagem para a Terra? Ele disse, na minha expressão, uma mensagem a todos. Apenas que busquem o conhecimento. E as pessoas fizeram piada, né, com isso, sendo que os repórteres ficaram com medo de ter um contato. Ele ia sair na estrada, ele ia se permitir ser filmado de noite, depois ele ia ser filmado à luz do dia para uma entrevista em rede nacional. E os repórteres saíram correndo, com medo dele. Depois a Rede Bandeirantes foi lá também, o Danilo Gentili, né, o CQC, para tentar filmar, e conseguiram. Sim. Tiveram várias experiências, o Danilo conversou com ele várias vezes, presenciou o nosso amigo Bill flutuando na frente dele, uma desmaterialização dimensional do seu corpo na frente do Danilo. O Danilo quase se borrou, né? Ficou apavorado, coitado. Mas, assim, a televisão, a mídia, a reportagem tendenciosa, eles manipularam tudo para as pessoas acharem que era falcatrua, que era mentira. Mas nós que estávamos lá sabíamos da verdade e filmamos todos os bastidores, né? Isso eles não esperavam. Então nós temos todo esse material para soltar no momento certo. Todos os bastidores, né, do que aconteceu lá. Isso vai chocar o mundo. Lamento, né, por eles terem feito isso, porque uma hora eles vão ter que assumir a manipulação que eles fizeram. E o nosso amigo Bill disse, bom, já que a mídia e os brasileiros e o mundo não aceitou a revelação, não deram oportunidade, né, para que nós possamos nos manifestar na mídia, porque ele queria aparecer na mídia. Falou, não basta vocês mostrarem os vídeos que vocês têm, as filmagens, os contatos, as gravações. Eles não vão acreditar no material que vocês têm. Eu quero falar com a mídia, eu quero falar em rede nacional. Tragam os repórteres aqui. Só que o que eles fizeram? Debocharam, manipularam as imagens, não mostraram e fugiram da raia. Ué, então, eles deram a chance.
Quando que o ser humano ia ter uma chance dessa? Quando que a humanidade vai ter uma segunda chance, né? Então eles não querem mais papo com a mídia, eles querem agora somente conversar com aqueles que têm a busca pela verdade, coração puro, que não julgam, que compreendem, né? Então o nosso amigo Bill treinou o Urandir durante muitos anos, e ele representa as 49 raças aqui interagindo conosco. Nós tivemos contatos não só com o Bill, mas com vários seres, várias manifestações que nós tivemos de diferentes dimensões, várias raças, vários seres, né, durante esses anos. E o Bill sempre intermediando, como mensageiro principal. Ele já esteve presente na nossa história diversas vezes, como um mensageiro. Então ele está aí, novamente. E aqueles que trabalham atividade cerebral, como o Urandir fez, aqueles que desenvolvem uma frequência mais alta, trabalham a desintoxicação do corpo, Sim, aumentam a frequência cerebral, conseguem interagir também fisicamente com eles. Exige-se um treinamento para que a gente consiga ter esse contato físico. Não é simples assim. não, Por não. isso que as pessoas estão acostumadas a fazer o contato astral, extrafísico. Muitos médiums, canalizadores, recebem, né, intuitivamente informações, podem até ver luzes e interagir no extrafísico. Mas não é isso que eles querem mais. Eles querem realmente que a humanidade dê um salto evolutivo e consiga interagir como era no passado, fisicamente, e não espiritualmente, e sim cara a cara, verbalmente, fisicamente. Eu tive uma oportunidade única na minha vida. Eu cheguei lá, Anderson, duvidando. Eu fui justamente para desmascarar o Urandir e o Projeto Portal na época. E eu vi o Bilu na minha frente. O Bill, cara a cara. Eu tive um contato físico e vi o ser se manifestar na minha frente. Como é que eu vou negar isso? Como é que eu vou fingir para mim mesmo? Como os repórteres fizeram? Como? Mesmo que me paguem todo o dinheiro do mundo, como eu vou enganar a mim mesmo da verdade que eu presenciei, que eu vivi? Eu não posso. Então, naquele momento em diante, eu vesti a camisa desse trabalho e eu luto pela verdade, por mostrar para todos que nós sim estamos acompanhados, estamos com uma parceria, estamos aqui para ajudar a humanidade, para estabelecer uma parceria com todos, mesmo com aqueles que estão zombando, né, tirando sarro, na verdade estão com medo de que seja verdade. Essa é a realidade, né? Mas um dia tudo virá à tona. Na verdade, a mídia convencional, ela é do sistema, ela é podre. Ela distorce as informações. Você sabe muito bem disso. O que é para mostrar não é mostrado, porque faz parte do sistema. Essa é a realidade, faz parte do sistema. Rafael, como é que é a aparência desse ser, o Bill? Bom, ele pode se manifestar transfigurando o seu corpo, a sua aparência, o tamanho, a forma, como ele queira, né? Ele está num nível já tão elevado que ele pode manipular a matéria dele. Inclusive a frequência luminosa do corpo dele. Ele pode aparecer como uma luz, uma silhueta luminosa, como um ser divino, como um ser humano, se ele quiser, ou como qualquer raça, qualquer, vamos dizer, matriz que ele já foi. Porque ele teve várias vidas na Terra, ele já esteve aqui presente. Então ele pode se manifestar da forma que ele queira, né? Inclusive, eu já presenciei isso. Ele mudando de tamanho, mudando de forma, na minha frente. Então, ele tem uma frequência original, uma forma original. Só que ele não nos mostrou ainda. Ele disse, se vocês vissem Bill como realmente sou, vocês não iam aguentar. Tamanha a emoção, tamanha a intensidade da energia, né, que seria. E a voz dele também. Por isso que ele escolheu se manifestar com o arquétipo de um adolescente, um avatar, né? Ele criou um avatar para ele, vamos dizer, um personagem para ele se manifestar, até para entrar nessa frequência da alegria, não é? Do amor, da simplicidade, da inocência da criança. Então, as pessoas não terem medo dele, ele escolheu se manifestar como uma criança, como um adolescente, com uma voz infantil, justamente para não gerar esse impacto, né? Ele disse também que não poderia se apresentar, eles, né, não podem se apresentar ao mundo de forma muito impactante, porque eles já estão se apresentando há milênios. Essas naves, são eles, né?
Tudo que você falou lá, essas luzes que vêm para intervir em algumas situações do mundo, são eles intercedendo. E eles disseram, se nós aparecêssemos agora, ia causar uma terceira, né, mundial. Ia acontecer. A humanidade não está preparada para uma revelação tão impactante. Então eles usaram de uma estratégia justamente para que, aos poucos, a gente vá acostumando com a presença deles. Vai chegar um momento que tudo será revelado. Só que eles precisam de uma massa crítica de pessoas, uma massa crística de pessoas, para servir de apoio, de base para essa manifestação. E eles também não querem fazer um show hollywoodiano, essa imagem da ficção científica que nós temos da ufologia. Eles disseram que não é assim. Eles querem representantes. Quanto mais pessoas estiverem despertas na Terra, saindo da Matrix, entendendo de fato o processo, quem eles são, eles querem estar em parceria com essas pessoas. Eles querem estar em contato direto, não para ficar preenchendo a nossa expectativa, né? Não, mas para nos orientar e nos direcionar na nossa missão aqui. Porque nós temos que trabalhar pela humanidade. E eles querem nos apoiar nisso. Eles querem nos passar conhecimento, tecnologia, benefícios para levarmos para a população. Era isso que ele ofereceu para os repórteres na época. Ele usou de um simbolismo de uma concha do mar. Ele disse que os repórteres teriam que chegar próximo a ele e entregar uma concha na mão dele. Era um desafio. E os repórteres ficaram com medo, não conseguiram entregar essa concha. Se tivessem feito isso, ele iria se apresentar à luz do dia, conversar com todos. Existe uma charada por trás disso. Existe um simbolismo por trás disso. O que será que ele fez, né? E ele vai voltar um dia. Só que ele falou, só vamos voltar se vocês fizerem um trabalho de bem para a humanidade, se vocês fizerem um movimento de mudança desse sistema. A população precisa de luz, de conhecimento, de dignidade. O mundo precisa da ajuda de vocês. E vocês já têm todo o conhecimento, toda a informação que nós passamos, que é capaz de fazer esse movimento pela população. É isso que nós estamos fazendo em Dáquila, nos movimentando para executar um compromisso, uma ação, por estarmos em parceria com eles, representando as 49 raças aqui na Terra. E vamos conseguir. Por isso contamos com a ajuda de todos. Não significa que você, estando fora de Dáquila, não está participando disso. Você está. Você é parte desse grupo também. Você está despertando, você está buscando conhecimento, você quer saber a verdade e quer agir para o bem da humanidade. A Alice ela fez uma pergunta bem legal, né? Ela perguntou se você podia falar um pouco sobre os intraterrenos. Tem alguma informação sobre isso? Os intraterrenos são seres de quarta dimensão, são seres extraterrestres que chegaram na Terra e vivem em bases dimensionais, porém no subsolo, intraterreno, nas montanhas, em bases subterrâneas, em cidades subterrâneas. Existem os intramarinhos também, que vivem em bases nos oceanos, né? Só que não são físicas, tá? São dimensionais. Existem entradas para essas bases, para essas cidades, para esses mundos intraterrenos. Existem muitos seres e muitas raças intraterrenas. E eles são mais evoluídos do que nós. Aí estão também trabalhando em parceria com as 49 raças. Fantástico, fantástico. E essas 49 raças evoluídas, elas se encontram próximo, no caso é um comando, né? Eu até chamo aqui de um nome diferente, eu chamo de comando planetário, do sistema solar, né? Eu chamo de comando galáctico, né? São diversas raças, né? Diversos biotipos. Existem hierarquias, né? Existem faixas e camadas. E elas trabalham junto, todas as dimensões. As que estão mais próximas da terceira dimensão, que seria aqui o plano físico da Terra, né? Seria esse comando planetário. Agora, existem grupos superiores que vão formando uma hierarquia até chegar nos níveis divinos, né? Hierarquias maiores. Que as 49 raças formam todos esses grupos em conjunto, entende? Em setores diferentes. São 49 raças, com funções diferentes, porém unidas no mesmo trabalho. Claro, o que trava a ufologia casuística, Rafael, é esse tipo de visão. Esse tipo de visão, porque a física convencional não consegue entender como que, por exemplo, um UFO ele consegue se desmaterializar, teletransportar, o OVNI, né?
as vimanas, como eram descritos nos textos hindus, né, aqueles veículos, né, dos deuses que desapareciam e depois apareciam em outro lugar, teletransporte, esse tipo de coisa. Então a física não conseguiu entender esse tipo de coisa ainda, né, e fica todo mundo travado ali. A ciência ela trava nesse requisito. Isso não entra até hoje nos ufólogos com mais de 50, 60 anos de experiência, eles não levam a situação para o lado espiritual, só para o lado físico da coisa. E isso trava a ciência, trava a ufologia, fica tudo muito travado. Tudo muito travado. A ufologia é muito mais do que isso, né? Eu digo que esses caras são engenheiros celestiais, são engenheiros tanto na genética, são mestres, né, em engenharia planetária, se eles quiserem isso, com suas carruagens, né, porque o pessoal lá em cima é muito evoluído, nós que devemos abrir a nossa mente e acordar, tá? A Confederação Intergaláctica, como vê a humanidade hoje, como é que a Confederação Galáctica vê a humanidade hoje no século XXI? Sim, eles veem a humanidade como irmãos mais novos, né? Membros da mesma família cósmica e precisam receber um apoio, orientação, continuar tendo estímulo para evoluir, para amadurecer, como se fosse uma grande escola, né? Com diversos anos escolares, graduações. Então a humanidade precisa já sair do jardim de infância, do pré-primário, né? Começar a entrar no ensino fundamental e já avançar até chegar na faculdade, no ensino superior. É isso que eles estão se esforçando muito para que a gente chegue nesse patamar. Por isso que muitos professores do grupo dos extraterrestres superiores do bem desceram para esse projeto na Terra justamente para orientar e ajudar a humanidade, passar o conhecimento. E muitos de nós estamos aqui e nos esquecemos disso. A gente se perdeu. A gente acabou se desvirtuando na Terra, né? E esquecemos o que viemos fazer aqui. Rafael, você pode falar um pouco das pesquisas de Dáquila sobre a transmutação e o verdadeiro propósito da humanidade? Correto. Eles nos passaram a informação de que o ser humano ele pode evoluir até chegar a um certo ponto que nós vamos realmente atingir a vida eterna, que Cristo salientou muito bem, que nos ensinou a vida eterna com este corpo físico, não apenas além, após a morte, no mundo espiritual, e sim transcender este mundo material pela transmutação física, pela glorificação dos nossos corpos. Foi o que ele fez, Cristo, quando esteve aqui. Ele ensinou esse caminho da vida eterna. Mas esse conhecimento foi corrompido. E os nossos amigos das estrelas disseram que nós devemos resgatar este conhecimento, este segredo que foi ensinado lá atrás, que tem a ver com o Santo Graal. E isso foi muito corrompido por parte de sociedades secretas e líderes religiosos, né? E nós estamos em busca desse conhecimento, resgatar este segredo do prolongamento da vida, do rejuvenescimento e da vida eterna. Porque da mesma forma que os nossos amigos chegam aqui fisicamente com o corpo dimensional e podem interagir conosco, porque eles não são espíritos desencarnados, eles são seres vivos, né? Em uma frequência muito superior. Nós também chegamos aqui na Terra com o nosso corpo extraterrestre. Nós chegamos aqui, vindo de outras dimensões, adentramos nesse mundo material, morremos, estamos encarnados na raça adâmica, neste corpo genético que estamos usando temporariamente, e precisamos, através desse veículo físico, atingir a imortalidade. Foi isso que Jesus Cristo fez, por isso que ele se permitiu passar por aquela situação. Ele mostrou que ele não morria, ele mostrou que ele continuaria vivo. Subiu aos céus, voltou para casa com o seu corpo. E ele disse: vocês farão muito mais do que eu fiz. Vós sois deuses e deusas, né? Porque ele não excluía as mulheres, não, tá? Tinha muitas mulheres do lado dele. Não eram só homens, não. Então, este conhecimento, como prolongar nossa vida, como atingir esta frequência transmutativa, a vida eterna, é isso que eles nos passaram. Temos que resgatar esse conhecimento, realizar um treinamento, ter um modo de vida
que nos conduza a essa transcendência. A morte é apenas um intervalo entre este processo, e nós temos que voltar para os mundos dimensionais do quais nós viemos. Isso se dá através da transmutação física. E é isso que todos os povos antigos faziam. É isso que todas as grandes civilizações na Terra buscavam. Nós vamos encontrar nas mitologias todos eles buscando a imortalidade. Por quê que isso foi escondido de nós, né? Então, tem muita coisa aí para a gente pesquisar. Não, justamente. Eu gosto muito também de me aprofundar em textos antigos, né? Livros antigos. Eu não esqueci o livro que eu li, mas me parece que nossos ancestrais tinham sangue azul. Parece que no lugar do ferro, não sei o que você pode dizer sobre Sim. isso, que no lugar do ferro, o que faz o nosso sangue ficar vermelho é a presença do ferro. Né? O ferro, é. Isso. Mas no passado parecia que ao invés do ferro, existia ouro como Ouro metal. é. Por isso que eles tinham até sangue azul, duravam até mesmo Alguns passado. ainda têm. Alguns Anunnakis ainda têm. A linhagem real dos Anunnakis tem sangue azul ainda. Depois, alguns híbridos descendentes deles foram mudando, né? A raça adâmica original também tinha, né? Mas agora estamos com sangue vermelho, né? Justamente pela deficiência de minerais. Tem muito ferro no nosso corpo. Então, a hemoglobina, né? O ferro deixa o sangue vermelho. Mas num passado muito remoto, nosso sangue era azul também. Era diferente. Até podemos ver que nos textos antigos fala que Noé, né, o pessoal do Antigo Testamento durava 600 anos, 300 anos. Né? Então é uma referência que podemos ver que eles duravam, viviam muito. O pessoal naquela época vivia demais. Né? Então eu acredito que depois do dilúvio deve ter tido alguma mudança genética. Né? Se eu quiser falar também comentar sobre isso também. Sim. A raça adâmica original, criada por Deus, pelos seres divinos, nessa intervenção que houve, ela foi adulterada, porque esses grupos, esses Anunnakis, geneticistas e outras raças manipularam a genética humana na Terra. Eles não queriam deixar que a raça humana perfeita, criada em imagem e semelhança de Deus, continuasse existindo na Terra. Por isso que eles tiveram vários momentos que eles tentaram dizimar a raça humana, né? E isso vem acontecendo até hoje, tá? Até hoje. São eles que estão fazendo tudo isso acontecer. Vivemos agora mais um episódio desses, né? Então, isso já vem acontecendo há muito tempo. Eles não querem deixar que essa raça perfeita, humana, que é muito mais evoluída do que eles, né, que controlam a Terra, os Anunnaki, se sobressaiam, se tornem mais sábios do que eles e vivam mais tempo do que eles. Por isso que eles querem que a gente tenha um curto tempo de vida e fique nesse processo, né? Indo e voltando, indo e voltando. E a gente não consegue atingir a vida eterna, a frequência eterna, a transcendência desse mundo. E é isso que nós estamos buscando, né? Então, existe um aspecto muito importante que nós temos que entender, né? Existe toda uma dificuldade do nosso corpo físico estar sincronizado com o nosso espírito dimensional, com o nosso ser. Então a gente tem que fazer um trabalho de alinhamento, nós temos que trabalhar as frequências do corpo, da mente, do espírito, para que a gente consiga estar sincronizado e voltar ao nosso padrão original, inclusive através de mutações genéticas que podem acontecer para que a gente retome a nossa frequência extraterrestre que nós tínhamos, inclusive nossas habilidades que nós perdemos também. Sim, perfeito. E, inclusive, as habilidades que tive no passado também foi relatado em diversos textos antigos. Tá? Parece que, antigamente, o homem ele conseguia até mesmo se regenerar. Tá? E também ele se guiava, o homem conseguia ver o campo magnético. Tá? Hoje não conseguimos fazer isso, mas conseguimos essa habilidade, perceber as linhas do campo magnético, esse tipo de coisa. Né? Usamos aí talvez 10% da nossa mente. Né? Rafael, qual o entendimento quanto às reencarnações aqui na Terra para a nossa evolução espiritual? Isso é fato. Eles confirmaram para nós que a vida sucessiva de fato ocorre, existe um intervalo após a morte,
e nós sempre retornamos para continuar nossa experiência aqui na Terra. Passamos um tempo no plano espiritual, depois retornamos para a Terra para continuar o nosso aprendizado e para resgatarmos o corpo que nós perdemos e alcançarmos a vida eterna com o corpo. Isso é muito importante. Um dos princípios da reencarnação é o resgate do corpo, é a reconstituição física, não a ressurreição. Ressurreição foi Cristo que realizou, mas nós reencarnamos para ter também a oportunidade de atingirmos a vida eterna e temos mais oportunidades na nossa evolução, né? Entendi. Outra pergunta do Afonso. Você pode falar sobre a diferença entre o plano astral e o dimensional? Sim, o plano astral estaria relacionado ao mundo espiritual da Terra. A primeira camada, vamos dizer, a realidade paralela 2, está mais próximas aqui do mundo físico terrestre. Essa realidade extrafísica ainda está na terceira dimensão. Muitas pessoas acham que seria a quarta dimensão. Eu também achava isso. Mas numa conversa com os nossos amigos das estrelas, eles disseram que o mundo espiritual não é um mundo dimensional. Isso foi um grande paradigma que eu quebrei. A gente acaba usando planos, dimensões, né, como se fosse a mesma coisa. Sim. Eles disseram que entre a terceira e a quarta dimensão existem 9 subplanos, frequências, faixas extrafísicas. Até adentrarmos na quarta dimensão, somente os ascensionados começam a interagir da terceira para a quarta dimensão, que são aqueles seres mais evoluídos que atingiram uma frequência superior no plano espiritual. Mas um plano astral, o mundo espiritual em si, nós chamamos de segundo anel, né, em torno da Terra, e ele existe ainda na terceira dimensão. Quando falamos da quarta dimensão para cima, vamos chamar até a nona dimensão, estamos dizendo mundos dimensionais, físicos. São realidades que não existem seres desencarnados. Existem seres vivos, não morreram, porém numa faixa de frequência com seu corpo físico vibrando em sincronicidade com o corpo de luz. Então eles conseguem manipular as frequências do corpo deles. Eles podem se materializar, se desmaterializar, como bem queiram, né? Porque eles têm essa tecnologia e essa evolução. Mas eles não morreram. Assim como Jesus Cristo, ele não morreu. Ele é um ser dimensional. Então ele não está no plano astral. Ele não perdeu o corpo. Eles explicaram muito bem isso para nós. Quem perde o corpo vai para o plano astral, espiritual. Quem não perde o corpo e atinge a transmutação física vai para outras dimensões, como Enoque, Elias, vários profetas que foram embora com o corpo. Entende? Só que esse conhecimento foi escondido de nós. Eles nos ensinaram isso. Eles falaram, vocês precisam resgatar essa verdade. Entendi. Que Cristo deixou. E os profetas deixaram lá atrás. Tá? Entendi. Essa transmutação é como se fosse uma pessoa... Não passa pela morte, mas consegue se materializar. Qual seria o termo mais correto? Sim. Não no plano astral, mas no plano dimensional. Isso. Se eu acelerar minha frequência num nível e atingir um patamar de consciência, de vibração mais elevado, o meu corpo, ele pode interagir por um portal dimensional, eu posso ir para outra realidade, outro mundo fisicamente. É assim que os seres são levados para as naves, é assim que alguém é abduzido. Ele tem a frequência, ele consegue ser levado para outra dimensão. Só que quando ele é levado fisicamente, ele não foi para o mundo espiritual. O mundo espiritual é um mundo pós-morte, onde a faixa de frequencial dos espíritos, né? Existem seres extraterrestres no mundo espiritual? Existem. Atuando lá, fazendo contato. Mas o que eu quero dizer é, os seres extraterrestres não morreram. Existem seres desencarnados? Existem. Mas estes das 49 raças não morreram. Eles estão vivos, eles transmutaram. Quando nós lemos na Bíblia, até os evangélicos, os cristãos falam muito do arrebatamento, da glorificação. Sim. É isso, gente. É o retorno, né? É a salvação, vamos dizer. É você conseguir regressar para o mundo celestial. Todas as escrituras antigas, não só na Bíblia, mas no passado, nas escrituras védicas, isso é descrito. Então existe o caminho pós-morte e existe o caminho pós-vida, que você continua vivo e vai para outras dimensões. Muitos foram embora sem morrer. Esse é o ponto.
Perfeito. Eu vi uma pergunta da Elígia, inclusive eu ia até fazer essa mesma pergunta, né? Ela perguntou no chat aqui embaixo, como acelerar essa frequência? Nós temos que cuidar do corpo, não apenas do espírito, né? O espírito, a nossa energia emocional, mental, nós temos que evoluir e cuidar sim do espírito. Só que o corpo físico, ele precisa acompanhar esta evolução. O problema é que nos ensinaram a negligenciar o corpo, a baixar nossa frequência física, cerebral, a gente fica muito negligente com o corpo, né? Porque nos ensinaram que o corpo é apenas um instrumento passageiro, que um dia voltará para a Terra, né? E o nosso espírito é que importa. Não, o espírito importa, mas o corpo também. Você não pode negligenciar o seu carro, a sua nave, o seu avião, você não pode deixar de cuidar do seu corpo. Então, exercício físico, alimentação saudável, treinamentos mentais para acelerar suas ondas cerebrais e sincronizar os hemisférios cerebrais para você atingir níveis de frequências maiores, para que a sua mente, o seu espírito, com uma frequência muito mais alta, fique sincronizado com um corpo físico que esteja numa frequência mais alta. Então, se eu vivo uma vida muito depressiva, me alimentando mal, sem fazer exercício, eu vou o quê? Baixando minha frequência. Eu vou caminhando em direção à morte, à doença, né? Se eu busco a saúde, o aumento da minha vibração, se eu cuido da minha vida mental, emocional e física, trabalhando as energias para que eu me eleve em frequências vibracionais, eu estou cada vez mais próximo de Deus. E eu estou cada vez mais próximo da vida eterna. Porque eu não fico doente, eu não envelheço, eu não tenho cansaço, eu vou rejuvenescer, eu vou ser eternamente jovem, e vou ter mais sabedoria, mais lucidez, mais inteligência, mais saúde. Então, quais são os treinamentos? São vários. E além desses treinamentos que nós fazemos, nós podemos também receber ajuda, uma mãozinha, né, por parte dos nossos amigos, como ativações. Eles podem aparecer durante alguns trabalhos que a gente faz de treinamento e jogar uma luz na gente, um banho de luz, né? E essa luz das naves, por exemplo, quando passam e emitem flashes de luz para nós, estão dando uma ativação para que a gente consiga atingir essas frequências mais altas, porque só assim nós vamos conseguir interagir com eles. Estes seres divinos, eles estão numa faixa muito alta de frequência, não estão numa frequência baixa. Então não adianta a gente baixar nossa vibração para buscar um contato, a gente não vai conseguir. Nós temos que acelerar nossa frequência. Por exemplo, dá uma corrida, faz um exercício, vai na academia, vai nadar, vai andar de bicicleta. Quando você acaba o exercício, como é que você se sente? Você se sente vitalizado, vivo, acelerado, mas não é descontrolado, hiperativo, você fica energizado. Aquela frequência é a energia ideal que a gente tem que sustentar para alcançar esses níveis. Então, uma pessoa que faz exercício, que busca se alimentar bem, que eleva a sua mente, o seu espírito, trabalha suas emoções, sua consciência, evolui, né? Todos os sentidos, ela está mais próxima de um contato, está mais próxima dessa evolução que nós estamos falando aqui, tá? Então, não foge muito não dos ensinamentos, né, dos grandes mestres da humanidade. Rafael, você acha que estamos na nossa última reencarnação? Nós estamos tendo a chance de termos nossa última encarnação. Isso foi profetizado. Estamos no final de um ciclo e vamos ter a oportunidade da transmutação. Nós estamos numa janela, uma transição de 2 ciclos, né? Um ciclo maior e um ciclo menor. E essa transição planetária está favorecendo que a gente dê esse salto quântico dimensional. É como se fosse abrir realmente um portal para a gente voltar para casa, vamos dizer assim. E a gente tem que aproveitar essa janela, essa porta que está se abrindo. Então pode sim ser a última encarnação que nós estamos tendo aqui. Se a gente não conseguir, com certeza teremos mais chances para isso nesse próximo ciclo que virá, né? Rafael, você acredita em anticristo? Olha, existe uma agenda por parte dos controladores do mundo, né, de apresentar uma figura, um ser aí, uma pessoa, né,
que vai ser visto como tal e também será visto como Messias. Ele vai ter essa dupla personalidade, tá? Alguns vão achar que ele é o Messias voltando, outros vão dizer que é o anticristo. Só que eu digo assim, nenhum nem outro. Ele vai ser uma pessoa diferente, ele será apresentado por parte do governo oculto como se fosse o Messias. Muitas pessoas vão acreditar, mas muitas vão se enganar. Está se aproximando um momento que esse indivíduo vai surgir na Terra, tá? Ele vai surgir, possivelmente no Oriente Médio, lá próximo aos Emirados Árabes, vai surgir uma pessoa que vai chamar a atenção do mundo, ele vai querer ser um grande líder, vai apresentar uma postura positiva, com acordos de paz, com unificação das religiões, ele vai fazer todo um movimento que as pessoas vão achar que realmente ele é um deus na Terra. Vai ter habilidades paranormais também, só que isso vai ser só por uma fase, um período. Depois a verdade virá à tona. E depois desse momento, quando esse cara tiver, vamos dizer, já ganhado algum tipo de espaço, né, a verdade virá e as pessoas vão compreender quem ele é e quem de fato seria que estaria voltando, né, para trabalhar em prol da humanidade. Fale um pouco sobre os Mourios, Ratanabá, acho que é Ratanaba ou Ratanabá, tem acento agudo, como é que se pronuncia? Eu gostaria de falar Ratanabá. delas. Ratanabá mesmo, com acento agudo? Sim, Ratanabá, os Murios e terras além. Bom, querem mesmo que eu fale sobre isso? Bom, os Murios seria, segundo informações que nós recebemos, né, a primeira grande civilização da Terra. Aqueles que chegaram primeiro aqui. Não o ser humano criado na Terra. Aqueles que chegaram na Terra. Vejam bem, primeira raça extraterrestre que visitou a Terra no princípio, no momento que estava tudo sendo criado, projetado. Eles ajudaram, inclusive, no mapeamento da malha magnética da Terra, construíram diversas bases em pedra, foram os grandes construtores de pirâmides, de monumentos escalonados, né, de fortes estrelas, de construções em pedras megalíticas que nós temos ao redor do mundo. Foram eles, os Murios. E eles se espalharam por toda a Terra, deixaram seus descendentes, tiveram outros grupos que vieram para a Terra, né? Inclusive Lemúria, são descendentes dos Murios, continente perdido de Mu, é uma das regiões no qual eles estavam, né? Depois os Atlantes vieram também, várias raças estiveram aqui, pós-Murios, né? Mas os Murios foram os primeiros. Eles construíram a primeira grande cidade na Terra, conhecido como Ratanabá, que ficava onde? No coração da Amazônia, e está lá até hoje, soterrada pelo dilúvio que aconteceu na Terra. E a floresta está cobrindo toda a região, e ninguém sabe onde está, mas nós sabemos. Nós recebemos o direcionamento, a orientação, a indicação, e sabemos onde está Ratanabá. E vamos revelar ao mundo essa cidade que está soterrada na Amazônia. Isso vai abalar os pilares da história, da humanidade, da ciência, das religiões, vai mexer bastante, tá, com o conhecimento humano. O que tem lá vai mudar a nossa história, até a título de conhecimento, porque existem muitos livros em pedra guardados lá na Amazônia, muito conhecimento, toda a história verdadeira, né? E tecnologias também, e construções, e riquezas. Que tipo de riqueza, né? Vocês têm ideia? Já ouviram falar de Eldorado, a cidade mítica, que todos buscavam, né? A cidade rica, com muito ouro. Será que existe mesmo? Então, quando revelarmos Ratanabá, todas as outras grandes cidades em pedra, todas as antigas civilizações, Egito, Índia, Grécia, todas as Turquia, aqui na América Central, né? Todas as grandes cidades em pedra, e muitas estão submersas nos oceanos, né? A gente não consegue achar mais porque submergiu, vai fazer uma... E tudo isso vai trazer uma compreensão diferente. Nós vamos entender de fato a nossa história. Vai haver uma interconexão entre esses pontos. E a história foi toda escondida de nós, né? E isso será resgatado. Então, nós estamos prestes a revelar, nós de Dáquila, essa descoberta para o mundo.
que vai chocar a humanidade. Me parece que tem túneis, não é isso? Que cheguei até a ver. Deixa eu botar aqui na tela. Isso, coloca um videozinho, vou mostrando para vocês. Essas construções ao redor do mundo, tá? São todas dos Murios. As pessoas dizem, não, isso são construções dos europeus, né? Os portugueses, espanhóis. Sim. No mundo inteiro. Quer dizer que os portugueses viajaram o mundo inteiro para construir isso, né? Não, são antigas bases dos Murios, eles reformaram essas construções e são idênticas, sempre em formato de estrela, né? Que na verdade significa mais perfeita forma de energia. Se você for ver a molécula da água no microscópio, você vai ver exatamente isso daí, esse formato, porque significa um centro de energia, um vórtice de energia, e apontava para Ratanabá. Todos esses pontos eram bases dos Murios, né? Hoje viraram cidades, quartéis, fortes, e foram reformados, né, pelos europeus, por outros povos. Vejam então só nós aí. encontramos aqui em Rondônia, no Brasil, em Rondônia, um forte desse, né? E esse forte tinha um túnel subterrâneo. Todos eles têm túneis, né, que levam, se conectam por toda a Terra, atravessam os continentes e se interligam. Isso é muito bonito, né? Então, foi através dessa pesquisa que nós encontramos, né, as evidências dos murios, construções desse povo antigo. Na Turquia, né, existe um caminho, uma estrada chamado Caminho de Piabiru. Tudo isso aí são construções deles. Então, ao redor do mundo existem as mesmas construções. Isso aí em Rondônia, tá vendo? Forte Príncipe da Beira, em Rondônia. Foi lá que nós encontramos os túneis que levam para Ratanabá. Encontramos vários artefatos, né? Tivemos a ajuda do exército para isso. Essa expedição foi em 2002. Foi muito interessante. Encontramos coisas assim impressionantes em túneis subterrâneos lá na Amazônia. Eram túneis perfeitos, né? Aí os artefatos, peças em ouro e prata que nós encontramos. Ratanabá. Nossa, não tinha visto ainda, né? Esse vídeo, eu só vi algumas fotos. Nossa, muito incrível, hein? Nossa, eu confesso que eu não sabia. Eu já ouvi falar de Eldorado, uma cidade também aqui no Brasil, né? Na Amazônia, mas eu não tinha noção. Então, o Eldorado, o famoso Eldorado, muitas pessoas, pesquisadores, perderam a vida tentando encontrar essa cidade. Então, está bem, né? No caso, é Ratanabá. Sim, e existiam várias cidades satélites em torno de Ratanabá, na América do Sul, aqui no Brasil, Peru, Bolívia, Paraguai, Equador, Colômbia, vários pontos, né? Conhecidos como Acacor, Acarrim, Ofir, Paititi, entre outras cidades, né? Toda aquela cidade dos maias, na Península de Yucatán, Cidade do México, Teotihuacan, lá na Bolívia também, tudo aquilo eram pontos de civilizações que faziam conexão com Ratanabá, Sim. com os antigos Murios, né? Depois outros povos ocupavam essas regiões, como os astecas, os toltecas, os olmecas, os incas, os maias, as tribos indígenas mais conhecidas, né, na América do Sul. E todos esses grupos, Anderson, tinham contato com os seres, tá? Toda a mitologia indígena, quem que vocês acham que são os deuses dos tupis guaranis, né? São os 49 raças, são os seres. Nosso amigo Bill tá ali no meio, com outro nome, mas é ele que tá ali. Então, eles estiveram presentes em todas as civilizações, em todos os povos, com nomes diferentes, tá? Esse pessoal da elite mundial, você sabe dizer se eles usam arma de uma certa frequência para deixar a população muito desorientada, sem perceber as coisas, deixar a população mundial abobalhada, porque eu vejo pessoas que não é possível, cara. Eles usam tecnologias, ondas de rádio, até químicas, né? Nanotecnologias também, químicas nos alimentos, que eu digo, e nanotecnologias que eles soltam com chemtrails, ondas eletromagnéticas. Essas tecnologias que eles usam é para deixar a humanidade numa atividade cerebral baixa. Lembra que eu falei? Nossa atividade cerebral, ela varia. Se formos estudar os níveis mentais, então nós temos no estado de vigília o estado beta. O estado beta seria
numa faixa aí entre 10 até 14 ciclos hertz cerebrais, né? Então, a nossa atividade cerebral vai num ciclo de pulsos, né, eletromagnéticos. Então, nós temos o estado de vigília como a nossa capacidade de perceber essa realidade, acordados, né? Se nós começamos a ficar em alfa, ou seja, baixando nossa frequência, nossa atividade cerebral baixa para 12, 13, 11, 10, 9, 8 ciclos, e a gente adormece, a gente fica com sono, cansado, a gente precisa descansar para aumentar a atividade cerebral depois. Então a gente interage aonde nessa faixa de frequência? No plano astral, plano espiritual. Se a gente entrar em teta, ficamos em estado muito profundo, de sono profundo, né? Extremamente frequência baixa. Em delta, praticamente em estado de coma, quase morrendo. Se acabar a atividade cerebral, o coração para, o cérebro para, a gente desencarna. Só que acima de beta existe uma frequência mais alta? Se a gente elevar nossa vibração, a gente vai alcançar qual nível? Gama. E acima de gama? Nível gama vai de 15 até 25, 30 Hz. Depois, acima disso, seria ainda não mapeado, né? Porque o ser humano não consegue usar o cérebro no nível que ele poderia. Dizem que a gente usa 10%, ou seja, estamos em estado de vigília, em beta. Alguns estão tendo picos até 20, 25, 30 Hz. Já são pessoas diferenciadas, paranormais, né? Agora, os Anunnakis e os controladores do mundo usam tecnologias para baixar esta frequência, deixar a humanidade burra, ignorante, sem ter sabedoria, conhecimento, para que ela fique submissa, obediente, o gado, né? Isso só acontece porque a atividade cerebral está baixa. E com a atividade cerebral baixa, ninguém vai ter contato com seres dimensionais, entendeu? Não tem como você interagir com portais com frequências aceleradas mais altas, com vibrações mais altas. O seu corpo não aguenta. Você não vai suportar um contato desse. Por isso que eles não podem vir fazer contato com a gente, porque senão eles vão matar a gente. A vibração deles é muito mais alta. Então a gente tem que elevar nossa vibração, sair dessa faixa de controle mundial da Matrix, né? Romper a Matrix, chegar num nível superior. Vivos, né? Não é depois da morte, não. É aqui. E aí nós vamos abrir as portas do contato e da interferência direta deles. Anderson, pergunte ao Rafael quais os próximos acontecimentos. Estamos no nosso limite emocional. Algo bom precisa nos motivar. Gratidão ao montão de vocês, né? Então, acho que já até respondeu essa pergunta, Magua. Tudo que nós estamos falando aqui já é a notícia, a boa nova, é a elucidação de todas as coisas. Nós estamos unificando o conhecimento, resgatando, né, o que estava faltando para fechar o quadro aí do entendimento de todos. E nós já estamos tendo ajuda, estamos com a parceria e algo muito positivo está para acontecer. Tá? Não estamos sozinhos, com certeza. Que bom. Temos o Rafael Wallace, né? Rafael, conta para a gente sobre a Lua. Sim, a Lua, ela é uma tecnologia, como você disse, seria algo artificial. Realmente, ela não é um planeta, um astro, é algo que foi colocado aqui. Tá? Então, a gente não sabe ainda, vamos lançar um documentário em breve de pesquisas, né? Chamado Anomalia dos Astros, e teremos muitas respostas sobre a Lua. Pelo que a gente descobriu, existe uma correlação também da Lua com a transição entre realidades, tá? Mundo espiritual, mundo físico. Existe uma relação da Lua com o mundo espiritual e ainda estamos investigando e buscando respostas sobre isso, porque eles nos passaram. Pessoas perguntaram também sobre Ratanabá, como a gente sabe que é este nome, né? Isso. Foram informações provenientes dos nossos amigos também. Eles confirmaram para nós o nome da primeira civilização, os Murios, foram eles que nos passaram, e a localização exata. Tudo veio deles. Isso. Então, só para explicar, né, os seres, né, se apresentaram, né, em Dáquila e passaram as informações, é isso mesmo? Sim, em alguns momentos eles continuam se manifestando quando é necessário para passar alguma orientação, né? Mas eles não estão mais tão presentes como antes, no início. No início eu sempre tinha ali um contato, uma interação, algum fenômeno que acontecia, né?
Depois que o grupo se estabilizou, eles conseguiram lidar com as pessoas e formaram um grupo que eles queriam para pelo menos dar o início, né, nesse trabalho, eles disseram, agora saiam a campo e executem tudo aquilo que vocês aprenderam. Realizem o compromisso de vocês para com a humanidade. Porque eles não estão aqui para a gente fazer contato com eles, né? Não é Hollywood, não é Disneylândia extraterrestre. Eles estão aqui para nos estimular, nos lembrar quem nós somos e o que temos que fazer aqui. Porque eles disseram, vocês também são extraterrestres. E vocês estão fazendo contato conosco e vocês se esqueceram que também são seres divinos encarnados na Terra. Nós já transmutamos, vocês ainda estão na Terra. E agora a humanidade não precisa fazer contato com a gente. A humanidade tem que fazer contato com vocês, que já estão mais conscientes, mais evoluídos, mais despertos, e tem algo para levar para a humanidade, tem conhecimento, tem a luz, tem a sabedoria, tem a esperança, tem a capacidade de apontar o caminho e despertar as pessoas para a verdade. E nós vamos estar interagindo com vocês, intermediando esse compromisso, essa missão que vocês têm com a humanidade. É isso que vai acontecer, está acontecendo já, pelo menos em Dáquila, o nosso grupo, e outros grupos também estão tendo, né, essa parceria, essa interação. Só que o objetivo deles não é só suprir a nossa curiosidade de sermos um contatado, né? Isso vai acontecer de forma natural, desde que a gente compreenda o propósito real disso tudo, né? Então, Dáquila não é um local que as pessoas... eu vou chegar lá então, quero fazer parte desse grupo, quero morar lá, quero ter contato, quero ver uma nave, um ser. Pode acontecer, mas pode ser que você chegue lá e não aconteça nada também, né? Por quê? Não é o objetivo você ir atrás de fenômenos. Isso é apenas para a gente acreditar e ter as provas. Só que eles não querem que a gente fique atrás disso. Eles querem que a gente tenha um entendimento primeiro, a compreensão. Eles até disseram para mim, passe o entendimento, passe a informação, passe o conhecimento que nós deixamos para vocês. Depois as pessoas vão entender sobre nós. Depois as pessoas vão nos ver. As pessoas vão perceber a nossa presença. Nós vamos nos manifestar. Eles vão voltar, eles disseram, né? No momento certo. Mas primeiro a humanidade tem que ter o conhecimento, tem que ter orientação, tem que ter, eles falam, né? Dignidade. Barriguinha cheia, dinheiro no bolso, não pode continuar do jeito que está. Nesse sofrimento, nessa miséria, nessa quantidade de doenças e sofrimento humano. Eles disseram, leve a solução, mudem esse sistema. Nós vamos dar todo o respaldo para vocês agirem em conformidade com esse plano maior. Precisamos de pessoas para representar o plano divino na Terra, o projeto que deve ser trazido para a Terra. Então as pessoas estão esperando a nave descer e a gente ter um contato, né, mundial. Isso vai acontecer mais para frente. Mas primeiro nós temos que fazer o trabalho aqui. Nós estamos despertos. Eles estão esperando que o ser humano que está consciente dessa realidade se una entre todos que estão despertos, né, para que eles se unam e façam alguma coisa em prol da humanidade. Aí sim eles vão fazer contato com a gente. Por quê? Porque eles vão perceber que existem pessoas querendo agir, querendo fazer a diferença. Aí eles vão dar proteção, parceria e apoio para nós. Esta é a razão do contato, não há outra razão. Então é isso, meus amados. Vamos para as considerações finais, tá? Bom, Anderson, quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com você. Primeira vez que a gente faz uma live junto, essa parceria aí. Espero que seu canal cresça muito, que você continue buscando conhecimento, a verdade, tendo as suas experiências, respeitando todas as crenças, né, todos os caminhos e linhas de pensamento. Porque essa é a nossa intenção também. Meu canal busca essa unificação, respeitando a opinião contrária, né, a visão diferenciada de cada um, mas todos nós estamos em busca da verdade. Eu acho que o nosso objetivo é esse, é continuar, mesmo com diferenças, né? Ninguém será perfeito, ninguém será dono da verdade, mas vamos juntos sempre buscando o conhecimento. Foi isso que nosso amigo Bill nos pediu. Então nós estamos de braços abertos de Dáquila para receber todos vocês que querem somar conosco, querem buscar essa mudança, essa transformação no mundo e juntos somando consciência, né? E força de vontade para fazer a diferença. Fica aí meu agradecimento e o convite para todos. Se
Se vocês querem expandir cada vez mais o campo de atuação, venha, junte-se a nós. Vamos fazer um mundo diferente. Vamos dar uma sacudida nas consciências, né? E acabar com esse sistema manipulador que está aí. Chegou o momento da mudança. E nós precisamos agir, né? Obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Obrigado, Anderson. Boa noite a todos. Valeu. Até mais.